Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia com Otávio Correia e o Dr. Luís Lameira. Hoje vamos falar de dois temas. O primeiro, um estudo que saiu esta semana que aponta que 10% dos portugueses dizem ter falta de interesse sexual. E ainda mais à frente falaremos da perturbação e do pânico que muitos dos portugueses sentem, por vezes, em momentos muito estranhos. Vamos perceber porquê também. Dr. Luís Lameira, obrigado por mais uma vez nos receber e estar aqui para falar sobre estes dois temas. Começamos por este tema que 10% dos homens portugueses queixam-se da falta de interesse sexual. Quais são as razões apontadas? Bem-vindos, caros ouvintes. Estamos a falar de 10% em média num estudo transversal, no que diz respeito a idades, entre 18 e 65 anos, salvo erro. E dá maior ênfase esse estudo entre os 30 e os 39 anos, em que mais de 20% dos homens, e entre essa faixa etária que eu referi, têm falta de interesse sexual, sendo que falta de interesse sexual depreende-se que a pessoa, durante cerca de 2 meses a 3 meses, não revela qualquer interesse, qualquer iniciativa, no sentido de estabelecer uma relação íntima com outra. Há várias causas aqui. Se bem que temos que também comparar com outras culturas, também fizeram uma amostra com noruegueses e com outro país que é a Croácia, exatamente. Agora já me estava a vir à mente esse país, sendo que na Noruega e na Croácia a amostra foi menos significativa e estamos a falar de cerca de 2 a 3 mil homens. Agora números redondos não me recordo. Relativamente às causas, aquilo que podemos constatar é que nos últimos 2, 3 anos, devido, mais uma vez, parece estar a ser repetitivo, mas temos que frisar efetivamente quais são as causas que pesam mais aqui, o contexto socioeconómico. A pessoa sente dificuldade, aquelas que estão desempregadas, em conseguirem atingir os seus objetivos, as expectativas ficam defraudadas. E muitas vezes aquilo que constatamos ao nível das perturbações no âmbito mental é que a pessoa reage mal à mudança. Vivemos num mundo de mudança. E muitas vezes nós questionamos-nos porque é que há 200 e há 300 anos havia menos depressões, se as pessoas viviam com bem menos, viviam com menos comida, viviam com menos recurso, passavam mais frio, havia mais, entre aspas, pessoas sem abrigos, e neste momento temos, entre aspas, mais a papinha feita do que há 200 e há 300 anos atrás, e de antes não verificávamos tantas perturbações mentais, porque o mundo está em constante mudança. E muitas pessoas têm dificuldade em adaptar-se a uma nova realidade. E ao manifestarem essa grande dificuldade em adaptação à nova realidade, aquilo que constatamos é que as expectativas estão defraudadas. Isto vai haver uma grande influência, nomeadamente um dos pontos importantes, um dos grandes pilares da estabilidade emocional do indivíduo, que é a parte sexual. Mas também não é só o contexto social que influencia os homens. Há outros aspectos importantes. Por exemplo, o refúgio na pornografia. E este estudo revela bem que muitos homens perdem o interesse na parceira devido ao refúgio no cinema para adultos, e não só, também ao cansaço com a cônjuge. Isto é, não há o regar da planta todos os dias, como eu costumo falar, correto? Às vezes basta um pequeno olhar, basta um pequeno carinho, um pequeno sorriso, um beijo, que muitas vezes não verificarmos isso. Às vezes até as pessoas ao fim de 20, 30 anos estarem casados têm essa dificuldade de revelar a intimidade publicamente, não se sentem tão à vontade, porque já é tão normal não haver essa rotina do regar, que as pessoas acomodam-se. E deixe-me que lhe diga uma coisa. No que diz respeito à parte psicossexual, a mulher está muito mais avançada do que o homem. No que diz respeito ao sexo em si, à forma como vê. O homem ainda está a anos de luz da mulher nesse sentido, porque o homem tem uma autoestima baixa. Estou a falar em termos genéricos. O homem tem uma péssima autoestima em termos sexuais. O homem mente regularmente aos amigos, mente por vezes em terapia, só mesmo quando está muito à vontade com o terapeuta é que consegue revelar quais são as suas debilidades. E voltando à questão do contexto sociocultural que vivemos atualmente, e bastante estressante, e que também, às vezes, a comunicação social também tem uma grande responsabilidade nisso, e já vamos falar daqui a pouco, em relação aos tais ataques de pânico. Até que ponto é que os média influenciam negativamente, com base em estímulos negativos, as patologias de foro mental nos portugueses. E no caso do stress e das más notícias que por vezes surgem regularmente, também atrapalham e
a possibilidade de mudança afeta com que o desempenho sexual seja menos bom, é isso? Correto. E quando falamos em desempenho sexual menos bom, verificamos que, passo a expressão, a pessoa não está a pôr em prática aquilo que sabe, digamos assim, isto é, não controla a ejaculação e muitas vezes sente a tal impotência, como nós já falámos aqui, dois temas, ejaculação precoce e disfunção erétil. É assim que podemos referir a nível... Já abordamos aqui, e quem quiser ver pode ver os vídeos que estão disponíveis em Onda Viva TV. E aprofundar-se um pouco mais relativamente a estas duas questões de foro sexual. E o estudo também revela aí dois pontos bastante curiosos, que é o cansaço e o stress profissional. O ser humano tem grande dificuldade para a mudança e nós verificamos que nos últimos anos têm sido feitos estudos em Portugal, os portugueses até eram dos povos mais ativos sexualmente, latinos ao calor, à proximidade. Nós verificamos que os portugueses são muito mais calorosos que os nórdicos, por exemplo. O clima também inevitavelmente afeta, e nós, como somos bombardeados constantemente com notícias e como somos se calhar um dos focos da crise europeia, isto repercute-se numa maior dificuldade em conseguirmos, digamos que, potenciarmos-nos sexualmente. Abstrair-nos do resto. É muito difícil para uma pessoa, por exemplo, que perde o emprego, imaginamos, amanhã recebe essa notícia, e há muita gente que vai receber amanhã, infelizmente, conseguir concentrar-se na sua vida sexual. Porque nós vivemos por necessidades. As nossas necessidades são baseadas numa pirâmide. E nós temos as necessidades básicas, fisiológicas. Nós, para podermos comer, para podermos ter um abrigo, temos que pagar as nossas despesas, correto? E se perdemos esse emprego, as nossas expectativas ficam defraudadas e não sentimos o conforto do dia-a-dia que nos permite depois explanarmos sexualmente. Muito bem, doutor. E a faixa etária que basicamente sofria mais e que manifestou esse desinteresse sexual foi entre os 30 e os 40, 39 anos. Porquê? Só há perda de emprego nessa idade? Há alguns que não têm mais cedo, por exemplo. Porque, na minha ótica, isto não é nenhum estudo, isto é a minha análise, a minha observação da nossa realidade, é que as pessoas, muita gente entre os 18 e os 30 ainda nem sequer teve um primeiro emprego verdadeiramente a 100%. Não está estável, não é? Por isso não está estável. Portanto, ainda têm tempo para se concentrarem no seu desempenho sexual, digamos assim. E, portanto, os mais velhos, que curiosamente demonstram mais interesse sexual do que essa faixa etária que referiam dos 30 aos 39, isto é, estamos a falar de indivíduos acima dos 60 anos, já estão na sua reforma, já têm a sua reforma ao final do mês, ainda, muitos deles, felizmente, ainda enquanto der, digamos assim, e, portanto, não vivem no stress do dia-a-dia, na tal dinâmica da exigência profissional. E nós verificamos cada vez mais que as pessoas são sujeitas a uma enorme pressão laboral. Verificamos, falarmos no dia-a-dia com pessoas, com conhecidos, e mesmo em terapia verifico isso. As pessoas dizem-me, se não queres fazer isto no trabalho, passa a expressão, há quem mais queira estar mais 2-3 horas aqui sem seres remunerado. As pessoas referem isso. E isso causa um stress que acaba por inibir no resto. Isso causa um enorme stress. Nós, há pouco tempo, também quem quiser pode consultar no Onda Viva. Fizemos um programa sobre burnout, que é o chamado esgotamento. E os esgotamentos estão a aumentar, porque quem não tem emprego hoje em dia tem grande dificuldade em gerir essa mudança. As expectativas estão defraudadas. E quem mantém o seu emprego, a sobrecarga é ainda maior. Isso pode levar ao esgotamento e, consequentemente, a uma vida sexual disfuncional. Muito bem. E nada saudável. Exatamente. Vamos mudar de tema, mas vamos deixar também no ar que nem tudo é mau, porque melhores dias virão e o desempenho também pode melhorar. Sim. Sobretudo vem a primavera, daqui a uns tempos vem o verão e se calhar novos postos de trabalho para quem estiver desempregado pode ser uma boa ajuda. Só muito telegraficamente, se me permite, uma vida saudável a nível sexual está ao alcance de qualquer ser humano, independentemente da sua patologia, quer seja de foro biológico, a nível físico, quer seja de cariz psicológico, está ao alcance de qualquer um. Vamos para outros dois temas. Este foi um comentário a uma notícia que saiu em um estudo publicado na internet e no jornal O Público, mas agora vamos abordar a perturbação do pânico. O que é isto? É algo um pouco, digamos que, complicado de explicar à primeira. Eu primeiro tenho que fazer aqui um parênteses. Nós já verificamos, já lidamos com pessoas que tiveram à nossa frente ataques de pânico.
muitas vezes os tais chamados desmaios. Quando uma pessoa tem ataque de pânico, não quer dizer que sofra de perturbação de pânico. Portanto, há que saber diferenciar. Eu vou dar um exemplo em concreto. Uma pessoa que tem medo de falar em público. Se a pessoa tem medo de falar em público, tem um ataque de pânico a falar em público, pode não sofrer de perturbação de pânico. E passo a explicar. Pode sofrer, por exemplo, de uma fobia social. O que é isto? A pessoa que seja homofóbica social tem medo de ser humilhada em público. Ora bem, será que os outros estão a pensar mal de mim? Isso já não é uma perturbação de pânico. Para haver perturbação de pânico, é obrigatório, pelo menos, que os primeiros ataques de pânico venham, entre aspas, do nada. Estamos a falar de pessoas que se concentram, acima de tudo, em determinados pormenores do corpo que potenciam um ataque de pânico. Por exemplo, o bater do coração, a respiração a começar mais a ventilar mais depressa, inspira, expira, ou seja, a chamada hiperventilação. A pessoa está um bocadinho mais cansada, mais nervosa e pensa, bem, vou ter aqui um ataque de pânico, tenho medo de morrer e o organismo dispara. O ataque de pânico foi, digamos que, programado no nosso organismo, não é por acaso. É no sentido de lutarmos contra as adversidades em casos extremos. Só que aquilo que verificamos diariamente nos ataques de pânico é que acontecem em situações que não há motivo para acontecer, falando de forma racional. E porquê? Quais são as causas? É sim, isso? Sim. Podemos... atenção, há vários pontos de vista. Podemos falar do ponto de vista do inconsciente. Quando alguém tem uma ideia, por exemplo, sente uma atração física por um familiar, isso está no seu inconsciente. E quando a pessoa vai na iminência de tomar consciência para ter essa atração, digamos que incestuosa, estou a dar um exemplo extremo, o organismo não permite que essa pessoa tenha consciência, digamos que desses pensamentos mais mórbidos, que estão ali guardados numa caixinha e que a pessoa não pode sequer pensar nelas. Há outras causas. Há uma parte do nosso cérebro, já falando a nível neurológico, que é o LCE. E nós verificamos em determinadas pessoas que sofrem de perturbação de pânico que o LCE é muito mais estimulável porque tem uma ligação privilegiada ao tórax e ao abdômen, o que possibilita que os batimentos cardíacos aumentem desmesuradamente. Agora, quais são os sintomas ao nível dos ataques de pânico? Podemos verificar. Sim. Podemos verificar a sudorese, a pessoa sua muito, os batimentos cardíacos aumentam bastante, a chamada hiperventilação, a pessoa inspira e expira de uma forma, digamos, ofegante, incontrolável, a pessoa tem a sensação que vai morrer. A pessoa tem a sensação que se vai desrealizar. O que é isso? Ou seja, perde a noção da realidade, quase como se fosse, entre aspas, passa a expressão, um esquizofrénico. A pessoa despersonaliza-se. Despersonaliza-se tem a sensação que vai sair do seu corpo, quase como estivesse a ver o cenário à volta e não estivesse nela mesma. Palpitações, também verificamos, tremores e entre outros sintomas associados àquilo que eu referi do ataque, fugir. Isto está programado para nós enfrentarmos determinadas catástrofes, um tsunami, um acidente de viação em que temos de salvar alguém rapidamente. E porquê é que a pessoa muitas vezes sente tonturas? Para se concentrar apenas no perigo. Foi assim que fomos programados no âmbito da natureza. É importante referirmos que há 3 tipos de ataques de pânico. Há o ataque de pânico que acontece aparentemente do nada, que é agora aquilo que eu estou a referir, a pessoa sente o batimento cardíaco mais acelerado e pensa, tenho medo de enlouquecer, é isso que lhes vem à cabeça, muitas vezes em terapia relatam-me isso, tenho medo que vou morrer, isto não é normal, eu devo ter algum problema grave, mas não, a pessoa não tem problema nenhum grave. A perturbação de pânico não está associada a nenhum problema físico, não está associada a nenhuma doença cardíaca, não está associada a nenhuma doença a nível pulmonar, não está associada a nenhuma doença de cariz neurológico. Temos um segundo tipo de ataques de pânico, que é o situacional, isto é, a pessoa, imaginemos, entra num avião e começa a ter um ataque de pânico, e aí não podemos dizer obrigatoriamente que a pessoa tenha perturbação de pânico, mas sim agorafobia. Há um caso concreto, não é? Ou seja, o agorafobia, o que é que isto quer dizer? A pessoa vai evitar determinados locais normalmente públicos, em que sabe que não vai ter um auxílio de um familiar, um hospital à beira, e sente a iminência de ter um ataque de pânico. Agora questionam-me, será que uma pessoa, por viajar de avião
e sentir um enorme stress, quase que vai ter um ataque de pânico, pode sofrer da agorafobia? Não, pode ser uma fobia específica. A agorafobia caracteriza-se por vários locais em que a pessoa evita, e não só um, como acontece na fobia específica ou na fobia social, em que ela diz, não, eu não vou a um estádio ver um futebol, um jogo de basquete, etc. Não vou viajar de avião porque tenho medo de ter um ataque de pânico e não ser acudido por alguém ou estar ali à beira de um hospital. Normalmente, este tipo de patologias, atenção que existe aqui uma parte, a perturbação de pânico pode existir com agorafobia e sem agorafobia. E também pode haver só agorafobia sem perturbação de pânico, ou seja, a pessoa só ter medo e nunca ter tido nenhum ataque de pânico. É importante sabermos diferenciar. Qual é o outro? Vem do nada, da situacional? E falta um terceiro, que é o situacionalmente sobreposto. Isto é, acontece o ataque de pânico depois de estar exposto ao estímulo. Eu dou um exemplo em concreto e aí já não tem nada a ver com perturbação de pânico. Há que saber diferenciar este aspecto essencial. Por exemplo, a pessoa está a ver um telejornal e vê uma notícia de uma catástrofe. A pessoa não tem um ataque de pânico naquele momento, mas tem passado 1 ou 2 horas. Aí já estamos a falar de outra perturbação que também vamos falar num outro programa, que é a ansiedade generalizada. Já é completamente diferente. Portanto, estamos a definir as diferentes perturbações da ansiedade com maior enfoque da perturbação de pânico, que é para as pessoas que estão em casa perceberem que as pessoas que têm perturbação de pânico, normalmente o ataque surge aparentemente do nada. E como é que alguém pode ajudar essas pessoas que sintam isso? Por exemplo, um familiar que regularmente, ou um amigo, ou um colega de trabalho que regularmente tenha essas situações, como é que um cidadão, eu, poderei ajudar? Para isso, eu tenho que explicar como é que funciona o ataque de pânico. O ataque de pânico é acionado pelo sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso autónomo é dividido no sistema nervoso simpático, que nos programa para a luta, para a catástrofe, e para simpático, que serve para relaxar depois de uma luta e de uma catástrofe. Quando é ativado no sistema nervoso autónomo, o sistema nervoso simpático, aquilo que verificamos no organismo é que o cérebro vai ficar com muito menos oxigênio, a pessoa vai ficar mais desfocada, vai ter sintomas de tontura, e o oxigênio vai ser todo projetado para os membros, para a luta. Isto vem da nossa parte mais primitiva. O batimento cardíaco vai aumentar, mais sangue nos membros para podermos lutar. E depois inevitavelmente, o oxigênio vai aumentar e vai diminuir o dióxido de carbono nos pulmões. Já o sistema nervoso parasimpático tem o objetivo de carregar dióxido de carbono no organismo, mais dióxido de carbono, de forma a que o oxigênio volte ao cérebro e possa haver um clima de relaxante. Por isso, o ataque de pânico não dura mais de 10 minutos. E não faz mal nenhum, não traz consequências nenhumas no que diz respeito às partes físicas. Como é que então se pode ajudar? A pessoa pode ajudar, no âmbito daquilo que eu estava a falar, do tal de carregar dióxido de carbono, por exemplo, colocar uma saca plástica entre o nariz e a boca da pessoa, a pessoa expirar todo o dióxido de carbono e reinspirar esse dióxido de carbono. Isso vai fazer com que o oxigênio diminua nos pulmões e vá mais ser injetado oxigênio no cérebro e a pessoa já fica com menos tontura, passa a ver menos nublado e digamos que o ataque de pânico poderá ser combatido dessa forma. Acima de tudo, a pessoa não pode entrar em pânico. Muito bem. E como é que, agora entramos se calhar na questão não da ajuda externa de uma pessoa que está ao lado, mas como é que a pessoa que tem um ataque de pânico pode lidar? Está sozinha em casa, tem esse ataque, como é que deve agir? Os ouvintes devem perceber que a maioria das perturbações da ansiedade, no grande cerne da origem delas, estão as crenças. Há crenças racionais, digamos assim, e há chamadas as crenças irracionais. As crenças irracionais, digamos que é o pior que pode existir numa perturbação da ansiedade, porque elas inevitavelmente afetam-nos a vários níveis. E mesmo em pessoas normais, afetam-nos as crenças irracionais. E quando eu digo crenças irracionais, no âmbito da perturbação de pânico, nós estamos a falar de a pessoa tem medo de morrer. Não, a pessoa se calhar já anteriormente já teve um ataque de pânico, não vai morrer. O pior que lhe pode acontecer são 10 minutos de algum sofrimento e, portanto, nada de mal vai acontecer. A pessoa tem medo de ter uma doença cardíaca.
a pessoa pode comprovar, a partir de exames ao coração, que indivíduos que têm problemas cardíacos, o nível de atividade elétrica no cérebro, o nível de atividade elétrica, neste caso, queria eu dizer, no coração, é completamente distinto. A atividade elétrica de uma pessoa normal, a pessoa poderá verificar a partir de um exame ao coração que não tem nada. Ou seja, é tudo psicológico. A pessoa tem medo de enlouquecer. Ou seja, quando diz enlouquecer, tem medo de tornar-se esquizofrénico. Como estivemos a falar da desrealização e da despersonalização. O ouvinte que está em casa a ouvir-nos atentamente e que diz: eu tenho uma perturbação de pânico, muito bem, então deixe essas crenças irracionais de lado. Não tem nenhum problema grave de foro mental. Estamos a falar da esquizofrenia. Porque a esquizofrenia dá-se de uma forma, digamos que é genético, a carne de causa é genética. Normalmente há sempre um familiar que tem essa perturbação, um pai, um tio, um familiar mesmo não tão direto, e não se dá de repente a esquizofrenia. Digamos que é uma doença que vai manifestando aos poucos e desde cedo. Portanto, o pânico e esses ataques de pânico, quem estiver a sentir em algum momento uma situação desse género, deve mentalizar-se que é por pouco tempo e deve tomar que atitude? Uma questão bastante interessante. Eu normalmente costumo dizer aos pacientes que são 10 minutos. Imagine que está num local de férias em que, num sítio paradisíaco, por exemplo, tropical de preferência. Porquê que digo para o paciente imaginar isto? Porque nos sítios tropicais dá-se aquelas chuvas de 10 minutos e depois já está logo um sol. Pronto. Faça uma pausa no seu coquetel, no seu hotel, retire-se um pouco, abrigue-se da chuva, são só 10 minutos, é uma chuva tropical e vai passar, nada de mal lhe vai acontecer a nível físico, não traz repercussões físicas negativas de forma alguma. Há um ponto importante a referir. A pessoa tem que naturalizar a ansiedade. A pessoa tem que racionalizar a seguinte ideia: isto é uma má interpretação do meu organismo, porque a ansiedade só é programada no meu organismo para me defender dos perigos e nada mais. O meu organismo é que está a interpretar de uma forma errada. E isto tem cura. Tem cura, sim, se eu conseguir interiorizar que as crenças irracionais efetivamente não se comprovam, não são constatáveis, e acima de tudo, se não estiver a conseguir lidar bem com os meus sentimentos que programam estes ataques de pânico, terei que recorrer à ajuda, amigos, terapeutas, e ao nível do desporto, por exemplo, e entre outros. Importante referir ainda, normalmente os ataques de pânico dão-se entre pessoas dos 30 aos 45. Depois dos 45 acontece, é raro. Antes dos 30 acontece, também é raro. No entanto, os últimos estudos realizados na Europa indicam-nos que há cada vez mais ataques de pânico a partir dos 18, 20 anos, também devido à crise de falta de expectativas. É importante referir isso. E acontece, sobretudo, em mulheres. Por cada 2 mulheres que têm perturbação de pânico, há um homem com essa mesma perturbação. E a longo prazo é possível atingir bons resultados, muitas vezes até a curto a médio prazo em terapia. Muito bem, o que é que vamos terminar? E vou-lhe pedir a frase da semana. E eu trouxe uma declaração que li ao nível da literatura grega. Muito curioso. Nós temos falado nas últimas semanas sobre o quão a crise pode afetar-nos negativamente e principalmente a nível psicológico, que é isto basicamente o nosso foco de atenção no programa. E eu digo aos ouvintes, mesmo de uma forma muito, muito sincera e honesta, que catástrofe em grego é sinónimo de mudança brusca, mas não necessariamente para uma mudança negativa, mas acima de tudo, nessa mesma mudança brusca podem surgir oportunidades bastante positivas. Muito bem. Dr. Luís Lameira, quem sofre de perturbações de pânico pode usar os seus serviços. Como é que pode fazê-lo? Podem contactar-me para o 91 524 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, no campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé, e também junto à estação de metro do campo 24 de Agosto, e ainda realizo acompanhamento psicológico em Barcelos, na freguesia de Manhente.
Obrigado, Dr. Luís Lameira. Despede-se de nós agora e também eu despeço-me. Voltamos na próxima edição. Até lá, se Deus quiser. Pode ver tudo em Onda Viva TV.